Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade de todos os santos e santas. O dia de todos os santos e santas é o dia 1º de novembro. Mas na Igreja do Brasil existe essa concessão de que se o 1º de novembro não é domingo, se celebra então o dia de todos os santos e santas no domingo próximo, para que o maior número de nós possamos participar juntos e celebrar esse dia em que nós damos graças a Deus por todos aqueles que viveram a santidade. Então hoje nós celebramos todos os santos e santas conhecidos, canonizados, mas muitos homens e mulheres, santos e santas de Deus, que a gente desconhece, que a própria igreja não conhece ou dá o título de santo e de santa. Todos nós, irmãos e irmãs, nascemos para a santidade. Essa é a finalidade da vida. Talvez para aquela pergunta que a gente se faz em momentos de dificuldade ou de vazio: para que eu nasci? Para que eu estou nesse mundo? Nós nascemos para sermos santos. E o que é a santidade? Santo e santa é um amigo de Deus. Santo e santa é aquele no qual pode-se dizer, como Paulo disse de si mesmo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E isso tudo se expressa no Evangelho de hoje, nessa página de São Mateus, Mateus capítulo 5, que é o coração do Evangelho e do cristianismo, as bem-aventuranças. Ser santo é ser bem-aventurado, bem encaminhado nessa vida e no nosso relacionamento com o próximo e com Deus. Quando a gente escuta esse evangelho, então, das bem-aventuranças, a palavra, a expressão bem-aventurado também significa feliz. Bem-aventurados, felizes. Essa é uma tradução correta para a palavra que Jesus disse. Mas, quando a gente escuta bem-aventurado, a gente está ouvindo felizes, nós também estamos ouvindo a própria palavra aventura. Para nós, sobretudo na língua portuguesa, Paulo, está dando microfonia naquele retorno lá, e nesse de trás, pode abaixar, faz favor. A palavra aventura para nós significa o quê? Aventura significa uma jornada, não é isso? Uma viagem, um caminho, ir do ponto A ao ponto B. Mas só ganha o nome de aventura o caminho que, ao longo dele, né? Você passa às vezes por alguns sustos, por alguns imprevistos, quase deu errado, mas no fim deu certo. O nome disso é aventura. Nossa, foi uma aventura chegar em tal lugar, quase que eu não chego. Foi uma aventura chegar até aqui. Aventura é um caminho com coisas surpreendentes, desconhecidas, mas o final é feliz. Se o final não é feliz, o nome disso é tragédia. Mas é uma aventura. E Jesus está dizendo, então, bem-aventurados, na boa aventura da vida. Então, meus queridos, a santidade nada mais é do que a gente se aventurar aqui nessa terra, num caminho que é o Evangelho, numa estrada que é Jesus. E ao longo desse caminho, nós vamos ter surpresas, nós vamos ter sustos, nós vamos ter momentos difíceis, mas o final, ele é feliz. Por isso, bem-aventurado também significa felizes. A santidade é um caminho de felicidade. Agora, não existe só a aventura boa, existe a aventura que dá em tragédia. Quantas vezes a gente também usa essa palavra para dizer: fulano era tão bem casado, resolveu se aventurar por aí, olha lá o que deu. Ó. A gente já não disse isso? Tinha um pai e uma mãe que eram uma bênção. Resolveu se aventurar com a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Ju e a Fer, aí olha lá o que deu. A aventura. Toda a vida de todos nós,
A vida ela é um caminho, ela é uma aventura. E Jesus está falando então quem é que está na boa aventura. E quem é que vai ter final feliz? Quem vive segundo o Evangelho. Quem se assemelha ao bem-aventurado que é Jesus. Jesus é quem vive todas essas bem-aventuranças. Ao longo da história da igreja, muitos homens e mulheres viveram nessa terra como bem-aventurados. E Deus escolhe alguns para viverem isso, às vezes de um modo mais extravagante, pomposo, bonito, que são aqueles que a igreja dá o título de santo. Mas muitos viveram isso ao seu modo, talvez de um modo mais simples, porque de desígnio de Deus, não ficaram famosos, não chamaram tanto a atenção, mas viveram as bem-aventuranças e estão no céu e intercedem por nós. Cada um de nós, meus irmãos, é convidado à santidade. Só a santidade dá sentido à vida. Só essa aventura de andar com Jesus, do jeito de Jesus, atrás de Jesus, dá sentido à vida. Tanto quando a vida é difícil, tribulação, como também quando a vida é alegria, bênção e as coisas estão bem. Porque tem dois tipos de gente indo para o inferno, causando inferno. Pessoas que estão no sofrimento e pessoas que estão na alegria. A vida sem Cristo, ela é oca. Tanto quando a gente está sofrido, está na luta, mas também quando a gente está na bênção. Tem muitas pessoas que estão na bênção e vivem como bobos, verdadeiros idiotas. Ou porque estão no sofrimento, vivem como verdadeiros demônios. Tanto faz. A finalidade da vida é essa aventura com Jesus. No nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Então pode ser que nenhum de nós aqui, e é muito possível, vai ser santo de altar, vai ganhar esse título. Nenhuma paróquia vai ter você por padroeiro ou padroeiro daqui 100 anos, daqui 200 anos. Mas a santidade é para todos nós, essa aventura nos foi dada a todos nós, nos aventurarmos com Deus, vivermos essa aventura de sermos amigos e semelhantes a Jesus Cristo. A igreja, ela tem 3 dimensões, 3 realidades. A igreja visível, que somos nós, que na teologia a gente chama de igreja militante. A igreja que milita, que luta por Cristo, que luta para andar com Cristo, é o nosso caso. A igreja padecente, que a gente celebrou quarta-feira, o dia de finados, aqueles que já morreram, que foram salvos, mas estão no purgatório, porque não morreram na santidade perfeita. E a igreja triunfante, gloriosa, que a gente celebra hoje, a igreja do céu, daqueles que já estão na glória de Deus. Portanto, hoje é um dia de profunda comunhão espiritual com a igreja do céu. Nós não caminhamos sozinhos nessa terra. Nós caminhamos com o auxílio, com as preces e com a intercessão daqueles que já estão na vida eterna e intercedem por nós. E aí Jesus disse, bem-aventurados. O evangelho começa dizendo que uma multidão estava andando com Jesus. Logo após a multiplicação dos pães, quando Jesus vai ao deserto, depois da morte de João Batista, Jesus resolve fazer pregações no deserto. E as pessoas, muitos, vão até Jesus, também admirados, encantados com a sua palavra, mas também com as curas, com os milagres. Jesus envolto a muitas polêmicas, porque ele prega diferente dos fariseus, então já começou dentro do povo judeu ali uma grande divisão e até mesmo competição por causa do próprio Jesus. Quem é melhor, quem segue a Jesus ou quem segue os fariseus? E aí Jesus, então, com essa multidão, diz a palavra, ele sobe no alto daquela montanha ali, a montanha das bem-aventuranças, como que Moisés, que subiu ao monte com o povo no deserto e trouxe a lei, os 10 mandamentos, que estão todos eles de pé até hoje. Mas Jesus, do alto do monte, se senta, porque para o povo oriental, sobretudo, a posição de ensinar não é em pé, é sentado. O mestre, quando fala, ele se senta para falar. Então Jesus se senta. E aí Jesus dá a nova lei do Evangelho, a sua nova lei, que planifica a lei de Moisés, que é a lei das bem-aventuranças. E aí Jesus começa um discurso e começa a falar de situações da nossa vida, que sem a fé, nós não chamaríamos nada disso de bem-aventurança, boa aventura e nem mesmo felicidade. Porque a lógica da nossa carne, a lógica do mundano dentro de nós, não vê nas bem-aventuranças uma felicidade, pelo contrário. Vê uma tragédia, vê uma tristeza. Talvez nessa missa aqui, tenhamos vários de nós em estado de bem-aventurança, porém reclamando, murmurando, praguejando e até duvidando de Deus. Às vezes hoje você é um bem-aventurado e se considera um desgraçado. Quantas pessoas são tristes à medida em que se aproximam das coisas corretas, certas? Jesus chamou de bem-aventurança coisas que a gente às vezes se benze e fala, Deus me livre para longe de mim. Portanto, meus irmãos, se a gente quer ser santo, e a gente precisa ser santo, para essa vida não ficar oca e não terminar no inferno. A primeira coisa que Deus tem que mudar em você e em mim, a cabeça, bate na sua, ou é dura ou é oca, não é? Opção A ou opção B, no seu caso aí, o que você acha? Ou a gente muda a nossa cabeça,
Ou o cristianismo que a gente professa não faz fruto em nós. As bem-aventuranças que Jesus proclamou hoje, o caminho da santidade que Jesus proclamou hoje, passa, num primeiro momento, por uma profunda mudança intelectual em nós. Numa profunda mudança dos nossos conceitos. Muitas pessoas estão na igreja, mas a cabeça delas não é cabeça de bem-aventurado. Os desejos e as buscas não são os desejos e as buscas dos bem-aventurados. Existem, às vezes, entre nós, uma compreensão mundana, pagã e infantil de Deus. Mundana, pagã e infantil do que é ser santo. Mundana, pagã e infantil do que é ou do que Deus espera de nós e da nossa religião. Mundano, pagão e infantil, porém na fila da comunhão. O Evangelho das Bem-aventuranças é uma mudança de chave dentro da nossa cabeça. Portanto, meus irmãos, a santidade e a fé é um modo de interpretar a vida, o outro, a si mesmo e a Deus. O sucesso e a derrota. Isso é santidade. A santidade começa aqui, no modo de interpretar o outro, a vida, a si mesmo, a Deus, o sucesso e a derrota. É aqui que começa o caminho do santo e da santa. Se a gente falha já aqui nesse lugar, ou a gente descamba para o pecado, vai embora da igreja, vai para o mundo velho sem porteira, ou a gente fica dentro dela ao modo fariseu e saduceu, que é a hipocrisia e a amargura e a violência. É uma mudança de chave na nossa cabeça. Muda algo aqui, na nossa compreensão. Mas vamos deixar as bem-aventuranças um pouquinho para o final. Porque nesse caminho da santidade, e hoje celebrando a igreja que já está no céu, a primeira leitura nos ajuda muito, é do Apocalipse de São João. São João, lá na ilha de Patmos, tem esse arrebatamento, essa grande visão, esse grande êxtase espiritual, onde ele escreve o livro do Apocalipse. E entre tantas coisas que ele coloca no livro do Apocalipse, o trechinho de hoje, ele está vendo a igreja celeste, o trono de Deus, o Cordeiro ressurreto, que é Cristo. E aí ele disse ali que existe uma multidão de todas as línguas, raças e nações diante do Cordeiro de Deus que está vivo, que é Jesus, cantando os louvores, dando a glória de Deus. Mas antes de eu continuar, eu quero pedir a sua ajuda. Posso pedir a sua ajuda, sim ou não? Acorda quem está do seu lado. Fala assim para essa pessoa: você tinha que ter vindo na missa ontem, porque toda vez que você vem domingo de manhã, você quase desaba. Por que você não vem de sábado à noite, então? Baladeiro, baladeira. Dura os velhos que ficou até 1h30 da manhã fazendo nada, né? E vem para mim. Falta a baba cair. Jesus fala assim que a gente não pode jogar nossas pérolas aos porcos. Se tem uma coisa na nossa vida, gente, que é uma pérola, junto com a pregação, né, que eu estou fazendo, é o sono. Verdade ou não é, gente? Eu estou ficando velho e estou descobrindo. Quando era mais novo, para mim o sono era uma bijuteria. Tem, não tem, tá bom, glória a Deus, bora para frente. Toma um Red Bull, fica 0. Agora que eu estou velho, sono é uma pérola, né, não é verdade? Só que deixa eu te falar, essa cadeira aí, isso é um porco. A cadeira é uma leitoa. Deixa essa tua pérola do soninho para aquele sofá que você parcelou e está pagando, amém? Amém. Deixa a pérola do teu sono para aquela tua cama, depois do almoço, agora você come macarrão com maionese, não é? Aquele coloral que chega sujo o fio da barba, que... Aí você deita naquele sofá ou naquela cama, aquela sim merece a pérola do seu sono, essa cadeira não. Chacoalha essa cadeira, pega ela nos bracinhos dela, fala: não vou te dar a pérola do meu sono não, sua palhaça, não vale nada. Legal da mesa do domingo de manhã que tem uma gente ruim aqui, né, gente? Tem um povo que tem uma cara de bravo. Nossa Senhora, Deus o livre, guarde morar com você. Vem, volta. Filho, tem homem que sofre, tem umas mulheres que Deus o livre. Ele então viu o céu. Mas muita gente, toda tribo, raça, língua, nação, não só mais os judeus, glorificando o Cordeiro de Deus. Aí ele falou que são 144 mil. Na linha de baixo disse assim, que já não dava para contar. Eu fiquei sem entender, ou dá para contar ou não dá para contar. É 144 mil ou é incontável? Então vamos lá, um pequeno parênteses, porque se você nunca recebeu essa visita, talvez um dia você receba, num domingo de manhã. Aí você escolheu vir na missa do sábado à noite para dormir melhor no domingo de manhã, alguém vai bater no teu portão. E a gente tem que acolher, porque ele não pode ser ruim, né? Mas vai lá no seu portão, convidar você para ser salvo, não é isso? Renunciar a Nossa Senhora, a igreja e tudo mais. E te falar dos 144 mil. Gente, você imaginou se Deus fosse salvar só 144 mil? Pensa isso, gente. Juntar o Moarama com o Cianorte, já metade fica para fora do céu. 144 mil é um número simbólico para falar da infinitude, da plenitude de Deus, do Deus que acolhe todo aquele que o quer.
144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. As 12 tribos de Israel, o novo povo de Deus, que são os 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144. Mas para dizer que isso é para toda tribo, raça, língua e nação, você multiplica esse negócio por 1000, que para eles é um número absurdo, vezes 1000. Então, vezes 1000 dá 144 mil. Então, no céu, a gente nem consegue contar de tanta gente que tem. Mas se você quiser fazer uma embalagem, um adesivo, bota lá então 144 mil. O povo que leu isso a primeira vez já entendia que os 144 mil significa igual tentar contar a areia da praia, não tem jeito. Ninguém sabe esse número, não é uma conta que completa. Você já imaginou hoje? Vamos imaginar hoje. São Miguel aparece aqui e fala, ó, já tem 143.999. Só sobrou uma vaga para entrar no céu. Quem quer ir? Hoje, agora, certeza? Mas se não for hoje, agora... Ih, rapaz, complicou. Fala assim comigo, é infinito. Vai, só quem está acordado, faz com a mão, faz assim, é infinito. Vai, tio, me ajuda a fazer uma homilia. Faz é infinito. É gente pra caramba. Não quer dizer que é todo mundo. Quer dizer que é todo mundo que queira. Se você quiser, cabe você. Mas se você não quiser também, você não vai não. É o infinito dos que querem. Muito bem. E aí São João está tendo a visão do céu, está todo mundo cantando. Aí ele vê duas coisas ali. Primeiro, está todo mundo numa túnica branca. E tem um ramo de palmeiras em deca campeão, é isso que fala, né? Verdinho na mão. Aí São João falou, ué, esse povo de branco, uma túnica branca, um ramo de palmeira na mão. Quem é que está no céu, então? Quem chega lá com a túnica branca, a roupinha do batismo. Agora, o nosso batismo só vive plenamente o batismo, e para viver plenamente o batismo, a gente precisa entender o martírio, a palma da vitória, o raminho branco, é o raminho dos mártires. Você pode ver que sempre que a gente celebra um santo mártir, na imagenzinha dele, independente da roupinha que pintem ele tem sempre um ramo verde na mão. É a palma da vitória, é o troféu dos mártires, daqueles que derramaram o sangue. Portanto, meus irmãos, quem é que está no céu? Quem está com a roupa do batismo e superou, venceu, não fugiu do seu próprio martírio. Cada um de nós precisa viver um martírio para andar com Jesus. Alguns um martírio do sangue derramado. Mas para outros de nós, o que é esse martírio? É a fidelidade diária ao que somos em Deus. O meu martírio é ser padre. Qual que é o seu martírio? Essa mulher aí que você escolheu, esse marido aí que você escolheu, esses filhos que você pôs no mundo, o salário que você tem, a vida que você leva. Esse é o seu martírio. Ai, está espetando a minha mão. Oh, não joga fora a palma do teu martírio, que senão você não entra. O ingresso do céu é a roupa branca e a palma do martírio. Para fazer a vontade de Deus, tem dois tipos de martírio. A tentação que nos vem, e para vencer ela às vezes é doído como um martírio, mas também o bem que nos é proposto para a gente começar a viver e a fazer, as bem-aventuranças, que às vezes nos parece difícil e distante como um martírio, mas sem o martírio ninguém entra no céu. Aí o anjo então perguntou para o João, falou, João, bonito, né? O João falou, lindo demais, rapaz, povo afinado, canta igual no Piquiri, que coisa extraordinária. Falou, João, de onde é que veio todo esse povo, hein? O anjo se fazendo de besta, né? Com o João, é o anjo que sabe as coisas. Onde é que veio esse povo todo? Aí São João falou para o anjo, para o ancião, eu que sei que eu entendi de céu aqui, você que me conta. Falou assim, João, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e desencardiram, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, quem está no céu é porque veio da grande tribulação. Quem vai estar no céu é porque vai atravessar e passar e não estacionar na grande tribulação. E o que a gente faz na grande tribulação? Por que Deus permite grande tribulação na nossa vida, na nossa família, às vezes? Para quem está aí apavorado, no Brasil então. Qual é o papel da grande tribulação? A tribulação é para lavar e alvejar as vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Onde é que está o sangue de Jesus? Em todos os sacramentos, em qualquer um dos 7 sacramentos, algo do sangue de Jesus é aplicado em nós. Mas, sobretudo, no sacramento do batismo. Quem é batizado aí? A grande maioria de nós já somos batizados, não é isso? Então a gente já vestiu a roupinha branca. Mas ao longo desse caminho, o que a gente faz com essa roupa? Suja. Tem que lavar. Onde é que lava? No sangue de Jesus, do sacramento da confissão. Vira para quem está do seu lado e faz assim, ó. Meu Deus do céu, faz quanto tempo você não toma banho? Jesus Cristo, o que é isso? Misericórdia, que cheiro é esse, gente?
A roupa e o subaco da alma, né? Onde é que a gente lava a roupa? No sangue de Jesus, que está onde? No travesseiro, bebê. No chuveiro. Quer confete direto com Deus. No chuveiro tem o sangue do cordeiro. No travesseiro tem. No textão do Face tem. Onde é que você lava essa roupa? Em achar alguém que é mais sujo e fedido que você? Onde é que você fica limpo? No sangue de Jesus, no sacramento da confissão. Bom, uma vez lavado, qual que é a experiência que a gente faz? Ficou manchado, ficou encardido. Aí que vem o alvejante, não é isso? Que é o segundo banho que a roupa toma. Porque você fala, não é possível, gente. Eu lá, olha só, não dá nem para usar mais, está encardido. Por quê? Porque o pecado, os maus hábitos, eles grudam na gente. A gente fica encardido daquilo. Aí o pecadão, a gente não faz mais o pecadão, mas a gente faz ele ao modo pecadinho. Então agora tem que desencardir a roupa no sangue de Jesus, que está onde para quem acabou de lavar a roupa? No sangue da Eucaristia. Por isso a missa existe para nos desencardir. Nos desencardir. Aí você vê se você quer entrar de molho só de domingo ou ao longo da semana uma outra vez. Não seria conveniente, junto com e nunca sem o domingo, você dar um molhozinho nesse coração, nessa cabeça, nessa alma aí. Alvejar a roupa, alvejar o coração. E são esses, então, que São João vê no céu. Com a roupa do batismo, com a perseverança do martírio que nos cabe a cada um, com a roupa lavada e alvejada no sangue de Jesus. E aí o salmo que a gente cantou diz, é assim a geração dos que buscam o Senhor. Não é possível dizer que é a geração dos que buscam o Senhor se está sem a túnica, se está sem a palma, se não está lavado, se não está se alvejando. É assim a geração dos que buscam o Senhor. E isso daí então, de novo, São João na liturgia de hoje, na segunda leitura, ali na sua primeira carta, na sua Bíblia, tem três cartas de João. A primeira é maiorzinha, a segunda é pequena, a terceira é uma página. Bate no peito e fala assim, e eu nunca li, nem a terceira que é meia página. Dá na sua cara, fala, perdão, Senhor, eu vou resolver isso hoje, eu vou resolver isso hoje, eu vou resolver isso hoje. Mete o dedo na cara de alguém e fala, você vai resolver isso hoje. Você não leu nenhuma carta de João, você não tem vergonha, você não tem. São João escreveu 3 cartas, minha gente, você não leu nenhuma. Que coisa, né? Eu fico imaginando São João tão chateado com a gente, ele olha lá do céu e fala, vivi 98 anos nessa terra, segui Jesus em tudo. Escrevi um evangelho, 3 cartas, me jogaram no tacho de óleo fervente para morrer. Foi livrado, não morreu. Me mandaram para a ilha de Patmos, morri sozinho lá, perseguido. Você não leu, São João falando, você não leu uma carta minha, beleza, então aí para vocês, aí fica aí embaixo aí também, olha para o céu, fala, São João, vou resolver isso hoje. Fica, amigo. Manda beijo, São João, fala, vou resolver isso hoje, eu vou resolver isso hoje. E aí então, a primeira carta de São João, a gente lê um trechinho hoje, ele dizendo, caríssimos! Bate no peito e fala, eu sou caríssimo. Fala, eu não estou na ponta de estoque. Eu não estou na Black Friday, assim fala, né? Não estou na Black Friday, não estou em promoção. Fala, não sou xing-ling. Fala, eu sou caríssimo. Olha como São João nos chama, caríssimos. Você está valendo muito aos olhos de Deus. Então erga a cabeça, erga esse ombro, estufa esse peito. Fala para quem está do seu lado, e amanhã? Começa a viver como vencedor. Vai tirar essa carteira de motorista, vai emagrecer, vai fazer caminhada, vai no médico, vai conversar com ela, vai conversar com ele, volta a estudar, faz alguma coisa. Gente, a palavra de Deus nos chama de caríssimos. No mundo da autoajuda, né? Do coaching. Olha o que a Bíblia diz de você, de mim. Caríssimos. Então não se rebaixe mais. Vede que grande presente de amor o Pai, Deus no céu, nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Esse é o grande presente de nós, nos tornar filhos, a roupinha do batismo, a fé, a Eucaristia. Esse é o grande presente de Deus para nós. Para de invejar quem vive do jeito que o diabo gosta. Ah, mas ele tem o carro que eu não tenho, mas ele não tem a filiação, ele não tem a fé, enxerga as coisas como Deus enxerga. Pare de ter ciúme de quem tem a casa que você não tem, o corpo que você não tem. Ele tem o que tem, mas se ele não está na lista dos caríssimos, é um pobre. E aí então ele disse, Deus nos deu um presente maravilhoso de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Aí ele diz algo ali, mas se o mundo não nos conhece, conhecer ali no sentido de reconhecer
aplaudir, acolher, achar bonito, querer ser igual. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu a Deus. Uma das coisas, meus irmãos, que às vezes nos atrasa, nos trava, nos desestimula no caminho das bem-aventuranças, é que o mundo não nos conhece. Às vezes o seu marido, a sua esposa, dentro de casa, lá onde você trabalha, lá onde você convive. Mas, meu irmão, a gente precisa entender isso. Olha São João dizendo aqui para nós, olha. Se o mundo não nos conhece, se as bem-aventuranças que talvez a gente tente viver, e às vezes até vive, não é aplaudida, louvada, talvez seja ridicularizada, questionada, tratada como coisa de gente boba, pequena, idiota, as pessoas não têm um problema com você, elas têm um problema com Deus. Olha o que ele está dizendo. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu Deus. Gente, as pessoas dão tão pouco ou quase nada de si mesmas a Deus, por que elas dariam de si a você, que não é Deus? O sujeito não consegue vir dar a Deus o louvor que é de Deus, porque ele tem mais o que fazer agora, como, por exemplo, assar essa carne que já está chegando aqui, o cheiro, gente, que é isso? Se é hora do churrasco, está quase pronto, mas para ele, entre o Deus que deu até a carne para ele e a língua para sentir o gosto, e Deus, a carne. Aí você quer chegar em casa agora da missa com essa pessoa lá te esperando de braços abertos, alegre, serelepe, pimpão ou pimpona, achando bonita a sua fé? Claro que não. A pessoa tem dificuldade com Deus, não tem dificuldade com você. Então olha o que disse São João. Se o mundo não nos conhece, e muitas vezes não nos conhece, às vezes quem é muito caro e precioso ao nosso coração não conhece a Deus. É porque não conhece a Deus. Mas ele disse muito bonito aqui, para você e para mim, essa palavra. Mas, desde já nós somos filhos de Deus. Mas isso ainda nem se manifestou. Quando Jesus se manifestar, e aqui está falando do último dia, seremos semelhantes a Ele, o veremos tal como Ele é, e aí tudo fica às claras. E todo aquele que espera nele, em Jesus, purifica-se a si mesmo. Então, nessa vida aqui, o que a gente faz? A gente purifica-se a si mesmo, através das bem-aventuranças. Quando a gente fala pureza, para nós, a palavra pureza, ela tem um acento muito forte na nossa sexualidade, não é isso? Puro. A gente já pensa na sexualidade humana. Também é isso, mas não é só isso. É mais que isso. É mais que isso, mas não é sem isso. Todo aquele que espera nele purifica-se a si mesmo. Está falando da nossa sexualidade de homem e de mulher? Sim, mas não só. Não só, mas também. Cristo não é puro só porque foi celibatário ou casto. Cristo é puro em todas as bem-aventuranças e a gente já vai entrar ali. Mas veja, meus queridos, a vida que para nós às vezes é como grande tribulação, é para que a gente se lave, se alveje e se purifique. Agora, tudo isso, quando você escuta o padre falar, parece uma coisa meio negativa, né? Meio passiva. Lavar, purificar, alvejar. Como se a santidade fosse a nossa capacidade de começar a parar de fazer coisas. E sim, para ser santo é preciso adquirir a capacidade de parar de fazer coisa errada. Mas ninguém é santo, nem Jesus é o Salvador, porque parou de fazer coisa errada. Qual coisa errada, por exemplo, Jesus parou de fazer, hein? Vamos imaginar Jesus com 12 anos, 11, 12 anos, aí ele faz o acampamento Mirim lá em Jerusalém, Nazaré, né? Mora em Nazaré. Aí a paróquia lá de Nazaré vai ter acampamento Mirim, Nossa Senhora aguenta na fila, até 11 horas da noite, consegue uma vaga para Jesus. Aí Jesus para de fazer o quê? Jesus não parou de fazer nada de errado. Porque a santidade não é só parar de fazer errado. A santidade é adquirir as virtudes. O santo não é alguém que não peca. O santo não peca. Mas o santo é alguém que ama, que tem fé, esperança e caridade como Jesus teve. A santidade, meus irmãos, é algo muito mais positivo do que negativo. E às vezes o demônio nos fixa naquilo que a gente tem que parar de fazer. E é bom parar de fazer. Mas a gente precisa aprender a fazer coisas que de fato constituem a santidade. E aí vem então para nós, meus queridos, as bem-aventuranças. Jesus disse então: bem-aventurados, felizes, bem encaminhados, rumados, e apesar de todos os sustos que possa vir pelo caminho, o final vai ser feliz e não vai ser trágico. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza evangélica de Cristo, que nos torna felizes e bem encaminhados. Pobres em espírito significa o desapego dos bens materiais, das ilusões da riqueza. Mas a pobreza em espírito também, meus irmãos, a pobreza de nós mesmos. Porque às vezes o nosso maior patrimônio, idolatria, apego, não é uma casa, não é um carro, não é essa ou aquela marca de roupa ou celular. Mas às vezes é a nossa autoimagem, a nossa vaidade física, mas também a nossa vaidade moral.
que é o tal do melindroso. Quantas pessoas hoje não estão na boa aventura da vida, porque apegadas em si, disseram, falaram, me chateou, me magoou, também não vou mais, eu tô tite. É um rico de si mesmo. Sem pobreza ninguém vai para o céu. Sem desapego ninguém vai para o céu. E Jesus diz, é feliz, está na aventura correta, vai chegar lá. Os pobres em espírito, os que fazem pouca conta e pouca monta do dinheiro, do sucesso, da riqueza, da glória, do poder, das coisas humanas, esses são felizes aos olhos de Deus. Agora, vamos colocar uma pergunta, enquanto você termina de bocejar. É isso que o mundo ensina? É isso que a nossa carne prefere? Não é. É por isso que a bem-aventurança é o verdadeiro caminho da conversão. Purifica-se a si mesmo. Meus irmãos, nós temos que ser purificados a nossa sexualidade de homem e mulher? Sem dúvida. Mas cristianismo não é só moral sexual. Tem gente aí um tanto quanto ilibado nessas coisas. Porém, nada pobre em espírito. A pobreza em espírito também nos purifica, também nos bem-aventura. Então, aventurar a vida no caminho do desapego. E Jesus está dizendo, vai ser uma aventura, hein? Vai ser uma aventura. Mas vai te fazer feliz e vai te fazer chegar onde você queria chegar. Não vai ser tragédia. Tragédia é o outro caminho, que às vezes nem nos amedronta tanto, nem parece ser uma aventura, um risco e um perigo, mas é nele que está o sofrimento e o fim dele não é o céu. Bem-aventurados, felizes, bem encaminhados os aflitos, porque serão consolados por Deus. Não é isso que o mundo diz, não é isso que a nossa carne grita, que possa haver felicidade, bem-aventurança num caminho onde existe aflição. Quantos estão aflitos? Jesus está dizendo, você é feliz, porque você vai experimentar o consolo de Deus. E o consolo que só Deus tem, nada nem ninguém tem. Isso é um caminho de bem-aventurança. Jesus continua, bem-aventurados, felizes, parabéns para você. Nota 10 para você, você que está no caminho dos mansos. Bem-aventurados, felizes, bem encaminhados os mansos, porque estes possuirão a terra. O que é mansidão, meus irmãos? Manso é aquele que podendo usar de força e tendo força não a usa. Isso é mansidão. Eu tenho em mim uma força capaz de derrotar, vencer e esmagar. Eu considero até que estou no direito de usar dela e não a uso. Manso é aquele que sabe refrear a sua violência interior. E como nós estamos precisando de mansidão? Ajuda o irmão do lado a falar, mansa um pouco. E faz assim, mansa, cara. Calma. Esse. Mansa aí um pouquinho. Às vezes o dono faz isso com o burro, né? Com o jumento dele. Vai. Mas não é isso que o mundo diz. Não é isso que a nossa carne grita. A gente grita por violência, por força, por revanche. Por bater o levou. Por dominação. E Jesus está dizendo que só possuirão a terra quem é manso. Porque todos nós já vivemos essa experiência, meus irmãos. Quando nos faltou mansidão no intuito de ter, foi aí que a gente perdeu. Não foi? Todos nós. Nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, para educar o filho ou para educar a paróquia. Toda vez que é sem mansidão, escapa da mão, vaza pelos dedos. Não é assim? Já conseguiu carregar um pouquinho que fosse até onde você queria um peixe? Já pegou um peixe na mão e tentou levar ele no balde com água, sei lá onde você quis levar o peixe enquanto ele estava vivo? Experimenta apertar o peixe. O que acontece? Escapa. O que nos faz ter, possuir, é a mansidão. Jesus continua, bem-aventurados, felizes, bem encaminhados, nota 10, que feliz que você é. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça aqui é o ser humano ajustado e sem dívida com Deus, estar em dia com Deus. É uma fome, uma sede de ser amigo e de estar em dia com Deus. Se eu não estou em dia com Deus, eu tenho um negócio em mim que é igual sentir fome, igual sentir sede, chega a me mexer. Mas justiça aqui também é não estar devendo nada ao próximo. São Paulo diz na sua carta, irmãos, não fiqueis devendo nada ao vosso irmão, no seu amor. Serão saciados. Bem-aventurados, felizes e bem encaminhados, vai dar tudo certo. No fim, chega lá. Os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. É a aventura do ser misericordioso. Chega a ser uma aventura, chega a ser assustador. Parece até que no meio do caminho dessa aventura da misericórdia, o carro da vida vai atolar. Mas Jesus está dizendo, você é feliz e vai chegar do outro lado. E aí, nós vamos sendo lavados, alvejados e purificados pela pobreza, pela aflição, pela mansidão, pela justiça e pela misericórdia.
Então vamos lá de novo. Nós precisamos lavar, purificar a nossa vida afetiva, a nossa sexualidade. Responda comigo bem forte, sim. Agora diga comigo, mas não só. Nós também precisamos ser purificados, meus irmãos, na pobreza, na aflição, na mansidão, na justiça e na misericórdia. Tem gente que, apesar de muito ilibada na sua sexualidade, não tem misericórdia de ninguém. Na ocasião de usar de mansidão, se manifesta como uma coisa... Tudo isso vai nos purificando. Bem-aventurados, felizes, bem encaminhados. Agora sim, os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza que nasce e que é, mas mesmo aqui nessa tradução não é só, mas também a nossa afetividade. Os puros verão a Deus. Meus irmãos, os pecados da carne colocam diante dos nossos olhos uma nuvem, um véu, uma cortina. Quem não é puro não vê a Deus. Não vê a Deus na missa, não vê a Deus na Eucaristia, não vê a Deus no próximo, no corpo do outro, não vê a Deus na natureza, não vê a Deus na vida, não vê a Deus no sol. Essa geração de gente enfadada, enfadonha, de gente que vive enfadada da existência, que vive azeda com o mundo. Essa geração de rapazes, meninos e homens preguiçosos, molengas, violentos e toscões, nada mais é que um consumo, se é que existe consumo certo, não existe, mas você está entendendo, de um consumo exagerado de pornografia, masturbação. E aí, por que não, muitas vezes, os adultérios e as fornicações. Um homem que não é casto, ele é um nojo. Ele é meninão, ele é molecão, ele é babacão, apesar de não ter nem cabelo na cabeça mais. Uma mulher sem castidade, essa geração de meninas, de moças e de senhoras, azedas, estressadas, barraqueiras e ou melancólicas, possessivas, inseguras, nojentas. Algumas meninas são o verdadeiro diabo. Você chega perto dela, ela manifesta. Ela é desse tamanho, pesa 42 quilos. Se eu soprar, ela voa. Fala com ela para você ver. Só falta virar os olhos para trás. Isso é tudo sexualidade impura. E meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer algo para você. Você que tem menina. Hoje, qualquer relatório, que não tem, mas se tivesse, de confessionário, de sala de confissão de padre, vai dizer o que dizem os relatórios, os estudos que saem hoje aí dos psiquiatras e dos psicólogos. A respeito das meninas. Elas vêm, se relacionam e consomem pornografia pesada, tanto quanto os meninos. Então, às vezes, você é muito preocupado nesse ponto, porque você tem um menino em casa, um rapaz. E já se foi o tempo que esse pecado era um pecado muito próprio só dos homens e do masculino. Hoje em dia, virou mato. Hoje em dia, virou mato. Quando se perde a pureza, vira essa coisa insuportável, a vida fica insuportável. A vida fica chata. A pessoa fica ensimesmada. E ela não vê a Deus. Claro que Jesus está falando do céu aqui um dia, né? Mas esse ver a Deus, meus irmãos, começa aqui, ó. Sabe por que você está vivo agora? Sabe por que você não desistiu de você mesmo? Porque você está conseguindo ver Deus. A vida às vezes está destrambeada, está tudo tão ruim. Aí uma criança fala uma palavra toda errada, engraçadinha, você ri. Você reconheceu Deus ali naquela criança. Você passa e vê o sol brilhando, às vezes na natureza, tudo tão bonito, né? O verão vindo, né? Essa coisa. E você está devendo, você está com suspeita de câncer. Lá onde você trabalha não é fácil. Você não teve pai, eu não sei o que é a sua vida. Aí você vê a natureza, você vê alguém, você escuta uma música. Nasce dentro de você uma alegria de novo, um bom humor, um sorriso. Por meia hora que seja, você desliga do tanto sofrimento que você vive. Você está conseguindo ver a Deus. E a gente vê a Deus na medida em que é puro. Quanto mais impuro, menos Deus vê. E aí esse ser puro, que tem raiz e relacionamento com a nossa afetividade, sexualidade de homem e mulher, de novo, também não é só isso. A pureza, não ser pessoa de segunda intenção com tudo que faz. Não ser pessoa que conta história para conseguir tudo que quer. Ser puro. Ser imediato. Não ser a prestação. Ser puro. Quem é puro, vê a Deus. Menos mentira. Você convive com gente que você não consegue confiar nunca? Como é difícil, não é? Como é difícil todo e qualquer assunto e conversa, a pessoa, não, é só esse mês, lá dentro de você, você sabe que não é. Você fala, daqui 2, 3 dias eu descubro. Não é difícil educar um filho assim?
Não é difícil ter um marido, uma esposa, um filho assim, ou um pai, uma mãe assim, um amigo muito próximo assim. Nunca é o que ele está dizendo, nunca só é o que ele está querendo. Passa 2, 3 dias, sábado e domingo, você fala, por isso que me tratou bem essa semana. Por isso que eu achei que ia ficar bravo e não ficou bravo. Estava querendo. Isso é impuro, ser assim com os outros. E quem não é puro não vê a Deus. E quem não vê a Deus, eu não sei como é que vive, eu não sei como é que aguenta. Não aguenta. Aí vive na base do chicote, vive na base da pressão. Exemplo nosso, vive na base do carimbo. Tirou o carimbo, é igual um elástico. Vai embora. Mas em tantas outras coisas da nossa vida, por falta de pureza em todos esses âmbitos, queridos, aqui compadre, qual é o carimbo que está te segurando? Nenhum carimbo, para quem está em casa, é o nosso carimbo de carteirinha aqui para calcular as missas, senão não faz primeiro comunhão. Que vergonha, Jesus, confessar esses pecados em público. Mas qual é o carimbo que está nos prendendo a Deus? Vou te dizer uma coisa, assim como o carimbo da carteirinha, todo carimbo uma hora vai embora. E aí a gente vira esse elástico, vai do céu para o inferno, vai da alegria para a tristeza, bum, perde Deus. Feliz de quem é puro. Mas não é bem isso que diz o mundo, não é bem isso que diz a nossa carne. Não é. Mas Jesus está dizendo, esse é o caminho da felicidade. Bem-aventurados, felizes, bem encaminhados, vai chegar no destino certo. Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Feliz, num bom caminho, é um caminho até aventuroso, mas ele chega do lado certo. Os que promovem a paz. Quem promove a paz vai ser chamado de filho de Deus, e não só de beata, beato, papa hóstia, puxa-saco de padre, mulher de padre. Irmãos, nós nascemos para ser chamados filhos de Deus. À medida em que você e eu não promovemos paz, não cooperamos com a paz, os outros, que às vezes nem fé têm, nos chamam de qualquer coisa, menos de filhos de Deus. Às vezes, meus queridos, a gente vive tão dentro das nossas bolhas, e o celular hoje nos permite isso. A internet, Instagram, Facebook e WhatsApp, sobretudo, né? Nos permite viver só com quem a gente gosta, só com quem a gente quer. Nos fatia o mundo. E tem gente que fica realmente lobotomizada daquilo. E às vezes, meus queridos, a gente não percebe, porque nem notícia às vezes vai ter, do mal que a gente está causando. Jesus está dizendo, serão chamados de filhos de Deus, pelos próprios homens. De bênção, pelos próprios homens, serão assim chamados, os que promovem a paz. O Natal está chegando. Você vai conseguir fazer a ceia do Natal, o almoço do Natal, a convivência do Natal, que às vezes começa no dia 23, vai até 3 de janeiro, os parentes que chegam, os parentes que vai. Deixa eu te fazer uma pergunta, vai ter Natal na tua casa? Ainda vai ter Natal na tua família? Você está promovendo essa paz? E aí, meus irmãos, talvez alguns natais não vão ter, não vão acontecer. Porque alguns de nós não somos mais chamados de filhos de Deus, porque alguns de nós não promovemos paz. Essa semana, 2 pessoas partilharam comigo, usando até mesmo as mesmas frases. Parecia combinado, mas foi em situações tão diferentes, e são pessoas que nem se conhecem direito, então, com lágrimas nos olhos. Uma pessoa chorou bastante, a outra se conteve mais. Dizendo, padre, e a expressão foi a mesma. Eu estou mal, eu estou... É assustado, é um negócio assim, não é possível. E aí a frase, eu não sei se eu vou ter Natal esse ano. Porque foi proclamado, dito e está lá. Quem votou em A ou em B não precisa entrar mais dentro da minha casa. E aí, meus irmãos, conversando essas coisas entre nós aqui, queridos. Entre nós. Às vezes a gente não percebe o mal que a gente está fazendo. E aí, vamos colocar uma pergunta aqui. Para quem leu essa frase naquele grupo de WhatsApp da família, para quem ouviu aquele áudio de voz trêmula e boca quase espumante, e aquele semblante assim de quem está numa guerra santa, para quem leu aquilo, e não é muito de igreja, é um católico meio do jeito dele, meio de ponta cabeça, essa pessoa, ela está com mais vontade ou menos vontade agora de Jesus?
Ela está com mais vontade, menos vontade, mais desejo ou menos desejo, então, de casar na igreja igual essa tia, esse pai, esse irmão, esse amigo. Sempre martelou na cabeça dele. Tem que casar na igreja, tem que casar na igreja, tem que casar na igreja. Porque está no pecado, porque tem que sair do pecado, porque tem que crismar, porque quem não vai na igreja. Quando sai do grupo, quando desliga o celular, a gente ainda é chamado de filho de Deus? Bem-aventurados os que promovem a paz. Nós precisamos da verdade, nós precisamos da coerência. E nós precisamos de paz. Entende isso? Natal vai chegar. Vai ter Natal na tua casa? E não vai ter Natal por quê? Qual é o problema quando a gente se destempera e perde a paz? E quem vos fala é uma pessoa, eu, Padre Mário, de sangue quente. Quando o sangue esfria, sabe qual vai ser o seu desafio agora? Vamos ver se você consegue. Agora que o sangue esfriou, precisa ser humilde. Não foi você que tacou fogo? Não foi você que ofendeu? Você que se desculpe. E vou te dizer uma coisa, meus irmãos, façamos toda a força do mundo para não ferir nem tirar a paz de ninguém. Porque se não é fácil, e nem sempre é, não permitir que o nosso sangue borbulhe e se derrame como leite lá que você colocou no fogo, né? É mais difícil ainda se reconciliar e ser humilde. Então a paz é uma aventura, é desafiante promover paz, não perder a paz, não tirar a paz, é desafiante. Mas vale a pena, porque refazer a paz é doído, não é fácil, não é simples. E quando a gente quebra a paz do outro, agora a gente fica na mão do outro. Do outro que vai dizer, agora quer pedir. Bem-aventurados, felizes. É uma aventura. Quem promove a paz serão chamados filhos de Deus. A gente não está aqui, nenhum de nós, meus queridos, para ser chamado de beato, beata, papaocha, mulher de padre. O grande título nosso é ser chamado filho de Deus. E esse reconhecimento passa por promover a paz. Bem-aventurados, felizes e bem encaminhados na aventura certa da vida, os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição que também nos purifica, a paz que também nos purifica. De novo, às vezes muitas pessoas, graças a Deus, na sua afetividade, sexualidade, homem e mulher, são bastante ilibados até, mas precisam purificar a paz, precisam ser purificados na perseguição por causa da justiça. Aí diz Jesus, e bem-aventurados sois vós, felizes vocês são, hein? Quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Nesse momento, nesse dia, alegrai-vos, exultai, será grande a vossa recompensa no céu. E aí, meus irmãos, prometo que estou acabando. As bem-aventuranças vão nos purificando. Qual é a última purificação e necessária purificação que Jesus nos apontou ali? Depois de apontar todas. A pobreza, o desapego, as aflições, a misericórdia, a justiça, a paz. Ele falou da injúria. Bem-aventurado, feliz de você, daquele, quando você for injuriado, perseguido, e disserem a língua, todo tipo de mal contra você. Isso é purificação de Deus. Bem-aventurado, alegrai-vos, exultai, será grande a vossa recompensa no céu. Não é isso que o mundo diz, não é isso que a nossa carne reflete. Não é. Mas é isso que a fé diz, é isso que a lógica de Deus diz, que quando sobre você vem a injúria, a calúnia e todo tipo de mal é dito. O que é ser injuriado? Injuriado é não ter mais direito à paz. Você não tem direito à paz. A pessoa fica te injuriando, te atravessando. Jesus está dizendo, você é feliz, grande vai ser a sua recompensa no céu. Então vamos pegar um exemplo aqui, vamos desenhar. Vamos desenhar. Vamos imaginar que no céu, cada um de nós vai ter uma casa própria, amém? Uma casa. Mas não sei que tipo de casa você está conseguindo construir no céu, ou eu. Uma casinha, né? Boazinha. Pelo menos uma suítezinha no nosso quarto, gente, amém? Para não ter que dividir banheiro? Pode ser? Aí está lá, muito custo. Jesus está dizendo, quando você é injuriado, quando todo tipo de mal é dito contra você, e você acorda com essa notícia e fala, pronto, de novo. Jesus está dizendo, alegrai-vos, a sua recompensa no céu está aumentando. Então sabe aquela casinha no céu? Que já está bom, né, gente? Só de ir para o céu, verdade ou não é? Ninguém podemos reclamar, já estou indo para o céu, vou reclamar do quê? Mas Jesus é como Jesus vai dizendo assim, a tua casinha no céu acabou de ganhar uma edícula com churrasqueira. Você fala, obrigado, Jesus, fiquei feliz. Passa um tempo, outra injúria, Jesus está dizendo, não se desespere com isso, não chuta o balde, não.
Não paga na mesma moeda, não abandona a fé, não para de rezar, porque está aumentando a tua recompensa no céu. Então aquela tua casinha pequenininha, que agora tem churrasqueira, na boca, na língua do calunioso, do injurioso, do atravessador da tua paz, ele acabou, sem saber, coitado, porque até o diabo trabalha para Deus. Ele acabou de construir na tua casinha lá no céu. Quando chegar, você vai ver uma piscina. Nossa, essa era a hora que você falava amém, obrigado, Senhor. Bando de pobre, passando calor, estou te falando, o sujeito está construindo para você uma recompensa maior no céu, está te dando churrasqueira e piscina. Olha o que Jesus está dizendo. A injúria sofrida tem um poder de aumentar a nossa recompensa no céu. É por isso que Jesus está dizendo, fique feliz e se alegre. Não porque a injúria é gostosa, ninguém gosta. Mas porque a injúria está aumentando a recompensa no céu. E veja, meus irmãos, nós estamos sendo purificados. As bem-aventuranças é o caminho da purificação. Nós precisamos dessa purificação da nossa vaidade pessoal, do nosso ego. E é por isso, então, que Jesus terminou a lista do que faz um santo, de quem é santo, das bem-aventuranças, falando então, bem-aventurado você quando você for injuriado, caluniado e todo tipo de mal for dito contra você. Porque, meus queridos, vamos entender uma coisa no nosso caminho espiritual e vamos entender uma coisa até na dinâmica do diabo, da tentação e do tentador. O demônio, quando ele já não pode mais muita coisa contra você, através daqueles pecados, porque você já os venceu, já se distanciou, já adquiriu as virtudes. O demônio, o diabo, quando ele olha alguém, olha você e vê assim, não adianta pôr sexo, depravação na frente, eu não pego ele com isso ou ela com isso mais. Não adianta ficar colocando bagunça, vida bandida na frente dele ou dela, eu não pego ele com isso mais. Não adianta colocar fama, sucesso, dinheiro, sabe assim, o luxo, a ostentação, eu não pego ele com isso mais. Onde é que o diabo vai? No teu nome e na tua paz. É por isso que Jesus falou que de tudo que nos purifica, a última, porque mais profunda, é o nosso nome, é a nossa paz. Se o diabo está montando aí, está indo com tudo, com as suas garras e dentes, no seu nome, na sua paz, é ódio vindo do inferno, mas é sorriso descendo do céu. Deus te conhece e o diabo também, e ele já viu que tem coisa que por ali ele não te pega mais. Portanto, quando gratuitamente sobre a sua vida começar a cair injúria, calúnia, maldade e até mesmo pitadas de ódio, é porque o inferno está triste e o céu está te fazendo entender algumas coisas. A injúria, o ódio gratuito, porque todos nós prezamos pelo nosso nome e todos nós temos direito à nossa paz. É por isso que não pode ser chamado de filho de Deus o injurioso. Pode ser chamado de qualquer coisa. Até de estar certo mesmo se fosse ver, mas nunca de filho de Deus. Por isso, meu querido, minha querida, a gente precisa entender as coisas com o olhar de Deus. Jesus está dizendo, bem-aventurado, feliz de você. Quando atravessa a situação, ou momentos, enfim, cada um é que sabe, da injúria, da calúnia, essas beliscadas, essas coisas que vêm roubar a tua paz. Você só estava querendo fazer o seu dia, cuidar das suas coisas, fazer o bem que pode, não fazer o mal que não deve, era só isso que você queria. Tem alguém te injuriando, tem alguém te atravessando. Já viveu isso na sua vida? É sinal, então, que o maligno percebeu que com outras coisas ele não tem mais tanto poder sobre você. Só que se você não cuida, a partir de uma injúria, você volta para aquelas coisas que tinha abandonado. Quantas pessoas voltaram para o que tinham abandonado por causa de uma injúria, de uma ferida emocional? É por isso que esse pecado, ele é grave, essa maldade, ela é grave. Porque quando uma pessoa é machucada de verdade nisso, nem sempre ela se sai bem nisso. E quantas pessoas, por causa disso, voltaram para tudo aquilo que tinham abandonado? Então, a injúria, o ódio gratuito é para quê? É para você voltar para trás. Mas Jesus está dizendo, você é feliz, bem-aventurado, estão aumentando a tua casa lá no céu. Talvez você, por você mesmo, com as suas boas obras, com aquilo que você conseguiu converter de você, ia chegar no céu, ia ter uma casinha lá, um ia ter que dormir na sala. Deus coloca até o mal para trabalhar em teu favor, na misericórdia dele. Alguém que você não queria, mas está aí, aumentando até o teu patrimônio no céu. Você vai chegar lá, é um quarto para cada um, vai ter churrasqueira, vai ter piscina. Por quê? Tem gente aumentando o teu galardão, tem gente aumentando a tua recompensa. Mas isso, meus irmãos, se chama fé. É a fé que entende assim, sobrevive assim, resiste assim e continua assim. A fé e o Evangelho. E hoje o convite
com o auxílio da igreja que está no céu, dos nossos santos e santos de devoção e tantos outros que a gente nem sabe o nome, mas lá estão, é que a gente aventure a vida. Aventure a vida com Jesus. Nós vamos chegar lá. Esses dias um casal veio numa missa aqui 6 da manhã, pegaram um avião não sei de onde, desceram em Foz do Iguaçu, alugaram um carro. Aí saíram não sei que hora da madrugada para chegar aqui às 6. Aí depois no final da missa falaram, padre, que aventura chegar nesse Piquiri, Alto do Piquiri. Falei, não é do, eles nem sabem falar o nosso nome. É Alto Pi, não tem do, é Alto Piquiri. Mas por que uma aventura? Não, porque quando vem vindo lá, Foz, Cascavel, Toledo, vai seguindo o GPS do carro, do celular, né? E aí quem vem vindo na BR, fica a dica aí quem está em casa. Vem vindo na BR ali um pouco antes desse nosso trevo, dependendo do aplicativo que usa, sei lá como é que é, aponta uma estradinha de terra aqui que dá 5 quilômetros a menos, acho que é isso. E o sujeito me entra 5 e pouco da manhã, num dia que estava meio garoando, chovendo, vindo lá do outro lado do Brasil, me entra ali, o carro começa, ele acha que vai atolar, não sabe se vai atolar, vai andando devagar, não tem uma alma ali, resolve voltar para trás, quase não chega para a missa, mas chegou e falou, padre, que aventura. Que aventura. Ou seja, surpresas, dificuldades, mas deu certo. Andar com Deus é assim, tem surpresas, tem dificuldades, mas vai dar certo. Não vai atolar. Mas para não atolar, Jesus terminou falando, se alegre, não entrega teu coração à tristeza. O livro diz, no Antigo Testamento, porque a tristeza matou a muitos. E antes de matar, às vezes até o corpo, até a saúde, ela mata a fé. E quem perdeu a fé, perdeu tudo. Alegrai-vos em Deus e no céu.